A incrível história de um criminoso descoberto por acaso. Ele foi vítima de um acidente no Rio de Janeiro e só por isso a polícia descobriu que ele era procurado do outro lado do mundo, na Austrália. Acusado de pedofilia, o homem levava uma vida pacata no Brasil há mais de 20 anos. Uma identidade cheia de segredos, revelada por acidente. Este australiano foi uma das pessoas atingidas por um carro desgovernado que invadiu o calçadão de um dos cartões postais do Rio, a orla de Copacabana. Era janeiro deste ano. O motorista alegou ter sofrido um ataque epilético enquanto dirigia. Um bebê de 8 meses morreu. O australiano foi levado para um hospital na zona sul do Rio, inconsciente e com traumatismo craniano. O que ninguém esperava é que a internação iria trazer à tona os detalhes de um passado de crimes. No Brasil, ele era conhecido como Daniel Marcus Phillips, um professor de inglês querido por todos os alunos. Aqui no hospital foi encontrada com a vítima uma cópia de um passaporte australiano. Como de costume, a unidade de saúde comunicou à Embaixada da Austrália no Brasil para informar que um cidadão do país estava gravemente ferido. O problema é que Daniel Phillips não existia. As autoridades australianas não encontraram nenhum registro de um cidadão daquele país com esse nome. Foi aí que a Polícia Federal começou uma investigação para buscar a real identidade do estrangeiro ferido. Este era o documento de identificação usado pelo australiano, um passaporte emitido em maio de 2010. As autoridades solicitaram ao hospital as impressões digitais do paciente. Em nota, a Polícia Federal Australiana confirmou que trabalhou com as autoridades brasileiras para ajudar na identificação de uma vítima de um acidente de carro que ocorreu no Brasil. O nome no documento é falso. Daniel Marcus Phillips nunca existiu. O estrangeiro se chama Christopher John Gott. A data de nascimento também foi inventada. Pelo documento, ele nasceu em outubro de 1949 e teria 68 anos. Mas Christopher tem, na verdade, 63. A única informação verdadeira é a nacionalidade. Ele nasceu realmente em Melbourne, na Austrália. Todas as mentiras eram para tentar escapar de crimes que cometeu no país natal há mais de 2 décadas. Ele é acusado de abusar de pelo menos 17 crianças. Ele pode ter vivido 20 anos no Brasil com um documento falso sem ninguém perceber. Sim, isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, não. Isso acontece mundo afora. Agora, a notícia ganhou o mundo. A história foi revelada pelo jornal The Australian. Segundo a reportagem, ele chegou a ser preso na Austrália em 1994. Christopher foi condenado a 6 anos de prisão. 2 anos depois, em abril de 1996, ganhou o direito à liberdade condicional e fugiu, sem cumprir o restante da pena. O australiano escolheu viver em um dos bairros mais famosos e badalados do Brasil, Copacabana. Mas por aqui, ninguém conhecia o passado obscuro dele. O estrangeiro reconstruiu a vida, casou, adotou 2 filhos e dava aulas particulares de inglês. Ele só não imaginava que um dia os segredos viriam à tona. Entramos em contato com os filhos de Christopher. Eles não quiseram gravar entrevista. Rapidamente, um deles declarou apenas que nunca desconfiou do pai. O outro filho afirmou que Christopher não falava muito da vida na Austrália. Para a família brasileira, ele contava que deixou o país de origem ao ser perseguido por testemunhar um crime. Os 2 filhos, hoje já adultos, foram adotados pelo casal ainda crianças. Este advogado, especialista em direito internacional, acredita que o processo de adoção não foi legalizado, já que o australiano usava documentos falsos e poderia ser descoberto.
sempre aconteceu a adoção brasileira. Várias pessoas adotam sem seguir o trâmite da lei. As adoções à brasileira, que na verdade são inadequadas, quando descobertas anos depois, já não podem mais ser discutidas. Aquele crime que porventura tem ocorrido já prescreveu. O australiano tentava ser discreto, não tinha perfil nas redes sociais e não gostava de se deixar fotografar. Ele cobrava R$50 pelas aulas de inglês e morava de aluguel. Entramos em contato com uma aluna de Christopher que também o conhecia como Daniel. Ela escreveu a seguinte mensagem: tenho 42 anos e uma filha de 12 e nunca mostrou nenhum comportamento desrespeitoso. O Daniel que conheci era uma pessoa muito boa e gostava de ajudar o próximo. O australiano segue internado no Centro de Tratamento Intensivo, num estado que os médicos chamam de vegetativo profundo. Após o traumatismo craniano, ele não respondeu aos tratamentos. O coma já dura 4 meses. Esse médico, especializado em casos como esse, explica. Quanto maior o tempo de coma desse paciente, pior é o prognóstico dele. Diminui a chance dele acordar bem, vamos dizer assim. Os filhos brasileiros têm acompanhado de perto a situação do australiano no hospital. Em nota, a Polícia Federal informou que o referido cidadão já foi adequadamente identificado e a representação da Interpol no Brasil mantém a interlocução com as autoridades australianas para eventuais procedimentos futuros relacionados ao caso. Seria um caso de extradição ou expulsão do país? A meu ver, já há prescrição do crime. E aí isso faz com que o Supremo não possa autorizar a extradição dele. Mas o estrangeiro também cometeu um crime no Brasil, o de falsidade ideológica por usar documentos falsos. Ele até pode ser condenado e punido aqui, mas não será expulso do país. Ele aqui no Brasil, nesses 20 anos, constituiu uma família, tem filhos, e aí nós encontraríamos um obstáculo numa súmula, que é a súmula número 1 do Supremo Tribunal Federal. É vedada a expulsão do estrangeiro com cônjuge brasileiro ou filho brasileiro, que seja sob sua guarda, sob dependência econômica. Então, me parece que aí também a expulsão ficaria impossível de ser praticada. As autoridades australianas ainda não se manifestaram sobre um possível pedido de extradição. Mas mesmo se isso ocorresse agora, Christopher não poderia ser levado para o país de origem. Ele segue em estado gravíssimo, sem perspectivas de melhora.